Meu nome é Alexandre e esse é o passo a passo de uma angioplastia de carótida por via radial com uso de AIVOS. O paciente é um paciente de 58 anos com uma estenose crítica assintomática da carótida interna direita e que pela imagem da angiotomografia parece ser uma placa mole. Foi realizada uma punção radial com auxílio de ecografia, colocado um introdutor, 5 frente inicialmente. É cateterizada a artéria carótida direita com o catéter Simons 1. Eu prefiro fazer essa manobra em que a gente possa injetar contraste, então sem o uso da guia, somente cateterização com o catéter. Pode ser utilizado para a carótida esquerda também, mas isso diminui o benefício do fato de a gente manipular o arco de qualquer forma. Sempre importante então fazer uma imagem para identificar em que altura está a bifurcação e também onde é a carótida externa. A ideia é que a gente avance então uma guia hidrofílica standard, essa é uma guia da Terumo, foi avançado fundo na carótida externa. É trocado então por um catéter vertebral, que pode ser tanto GlideCat ou não. Em geral, quando a tortuosidade é grande, eu prefiro e tento não usar o GlideCat, porque muitas vezes ele não suporta o avanço de uma guia mais rígida posteriormente. Ele serve bem para tortuosidades intermediárias. Aqui a progressão de uma guia Amplatis com ponta de 1 cm da Boston, é uma ponta reta. A progressão do introdutor Shuttle 6 frente 90 cm. Vocês veem que depois que a gente já está dentro da carótida interna e próximo da bifurcação, a gente avança o dilatador e depois o introdutor sobre o dilatador para não ter risco de cutucar a placa com a ponta do dilatador. Posicionamento de um filtro EmboShield da Abbott na porção reta da carótida interna. E nesse momento então nós passamos um catéter Eagle Eye da Philips, que a ideia é identificar a característica da placa e decidir se nós usamos um stent de células abertas ou de células fechadas. E outra dúvida que eu tinha, se de fato isso não era um hematoma, se o paciente não tinha, na verdade, trombo intraluminal. Se fosse trombo intraluminal, apesar de já estar tudo passado, eu optaria por fazer uma cirurgia aberta em outro momento. Mas nesse caso a gente pode ver que de fato era uma placa bem mole. Para quem não está muito habituado com o uso do AIVOS, cada pontinho é 1 milímetro, então esse é um vaso de próximo a 4 milímetros, e tudo que a gente vai envolvendo o probe do AIVOS são placas, é uma placa mole, a gente vê que tem pouco conteúdo cálcico. Foi optado então por colocar um stent de células fechadas, esse é o Exact da Abbott. Foi colocado basicamente na carótida interna, a gente tentou progredir pouco na carótida comum, porque a ideia é um trabalho bastante recente publicado no Journal of Vascular Surgery, mostrou que os pacientes que usam stents com células fechadas em lesões que envolvem bifurcação tem 4 a 5 vezes mais isquemia do que os pacientes que usaram células abertas. Eles sugeriram que isso é pelo stent ser mais rígido e nas bifurcações muitas vezes ele quincar ou ele retificar a carótida e ela ficar com kink após o stent. Eu acho que é significativo também que os pacientes que colocam stents mais rígidos, como o Exact, ou os pacientes que colocam até um Casper, que é mais rígido ainda, tem uma manipulação, eles têm um reflexo bulbar maior depois, eles frequentemente ficam hipotensos e bradicárdicos no pós-operatório. Eu acredito, isso até não foi uma coisa muito levantada pelos autores, mas eu acredito que isso deva contribuir pelo risco de isquemia cerebral nesses pacientes, e não só a tortuosidade da carótida interna. Após dilatação com balão 520 via track, a captura do filtro, é importante que seja feita longe do stent e não capturar todo o filtro, porque pode esmagar o debris que está dentro dele e embolizar. A imagem de controle, a gente vê de fato como um stent rígido, mas como era uma anatomia reta, isso não é problema. Usualmente eu uso o stent Precise da Cordis, que tem células abertas e se conforma melhor. O AIVOS de controle, a gente vê que o stent ficou bem posicionado à parede, nós não vemos nada que sugira trombo ou protrusão de placa pelos struts do stent. Então, bom resultado. Esse paciente ficou 48 horas internado, ele de fato fez um pouco de hipotensão nas primeiras 24 horas, mas teve alta sem danos neurológicos.